Está entrando no ar. Programa Cristiane Guerra. A voz do povo. 8h07. Bom dia, pessoal! Manhã maravilhosa nessa quarta-feira. Estamos iniciando o programa Cristiane Guerra, a voz do povo. E hoje nós temos convidada, sim, a doutora Sabrina Campos, advogada. Olha, ela tem um currículo extenso, que daqui a pouquinho eu vou ler para vocês. E nós vamos conversar sobre combate à violência contra a mulher, um tema de extrema importância. Um tema, digamos assim, um pouco antigo, mas nunca esteve tão presente como nos dias de hoje. Como eu sempre falo aqui no programa, liga lá para os amigos, para os familiares, para os vizinhos, colegas de faculdade, colegas de trabalho. Fala para sintonizar aqui, porque o programa hoje está imperdível. Vamos à nossa palavra amiga e voltamos já já. Você está sintonizada aqui na Rádio Tropical FM 91.5, programa Cristiane Guerra, a voz do povo. E como eu falei na abertura do programa, hoje nós temos convidada, a doutora Sabrina Campos, que vai falar conosco a questão da violência contra a mulher, um assunto de extrema importância. Eu vou deixar aqui o telefone da rádio para você ligar, para você participar, para poder mandar suas perguntas, tá? Anota aí, papel e caneta em mãos. O número é o 99119 0590. Repetindo, 99119 0590. E o meu WhatsApp pessoal é o 964386479. Repetindo, 964386479. Como eu falei, hoje nós estamos com a convidada, que me foi apresentada pelo pastor Davi Antunes, que é a doutora Sabrina Campos. Gente, o currículo da doutora, eu vou ler um pouquinho aqui do currículo dela e a gente já volta conversando. Ela já está presente aqui no estúdio, dando a honra aqui da sua presença. E eu vou ler o currículo e já converso com ela. Sabrina Campos da Cunha é escritora, compositora, eletrista, advogada, árbitra, juíza arbitral em câmara privada e jornalista. Autora de contos, poesias, letras de músicas, além de diversos trabalhos monográficos e artigos científicos que acrescentou e continua a escrever durante a carreira jurídica. CEO do Grupo Campos e Bastos, sócia cofundadora de Campos e Bastos Advogados Associados, participa da equipe jurídica do programa Sábado é Show, em que apresenta direitos e deveres na Rádio Bandeirantes, idealizadora, fundadora e presidente do Instituto Lutando pela Vida, voluntária do projeto Justiceiras e Grupo Me Too Brasil, colunista do Jornal Diário do Rio, DR1, dos portais nacionais e internacionais. Uma Só Voz, Agora, Notícias Brasil, Aliados Brasil, Oficial, Revista CBT URP VIP, entre outros, embaixadora da Câmara Brasileira de Turismo do Rio de Janeiro, diretora regional da CBTUR, apresentadora de Uma Só Voz na Rádio Contemporânea do Grupo Record em 2021, atualmente no YouTube, bem como co-hosts em Aliados com Elas, na mesma plataforma, membro imortal da Academia Brasileira de Belas Artes, ABBA, membro internacional Model of United Nationals e Mundo. Uau! Doutora Sabrina, que currículo maravilhoso. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora pela Rádio Tropical. É um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente com a doutora Cristiane Guerra, em que é uma colega não só na advocacia, mas também uma irmã de fé. Fico muito honrada de estar aqui
e, mais uma vez, podendo falar a todos desse assunto que é tão importante, combate à violência contra a mulher. Sim, eu quero te agradecer. Nós fizemos uma entrevista na outra rádio e eu fico muito feliz e honrada por a doutora poder aceitar e participar também aqui na Rádio Tropical FM do programa, para poder falar um pouco dessa questão da violência. E nós nos conhecemos no evento, né, onde o pastor Davi nos apresentou. E assim, a gente conversando, e a doutora me falou do trabalho que ela fazia. Eu confesso a vocês, eu fiquei impactada. Na ocasião eu falei, não, a gente tem que falar isso na rádio, e nós falamos na outra rádio, e vamos falar aqui também, porque esse é um programa de utilidade pública, um programa onde a gente passa informação, conteúdos, entretenimento, e é muito importante que seja passada a informação. E mais uma vez eu quero agradecer a doutora Sabrina, porque eu sei como que é corrida a vida dela, a agenda, e ela disponibilizou um tempo, não só para conversar conosco, mas para poder estar aqui também na rádio, estar aqui pessoalmente, aqui nos estúdios da rádio. Mais uma vez, minha gratidão e meus agradecimentos, doutora. Eu é que tenho que agradecer, tanto pela oportunidade de poder falar para cada vez mais pessoas, né, porque a rádio tem realmente um alcance enorme, a internet, a plataforma também, né, utilizada pela rádio, tanto na web, tanto no YouTube. Quanto mais pessoas pudermos alcançar com um assunto de tamanha relevância, mais pessoas podemos ajudar. Então, eu que tenho tudo a agradecer, né, para poder realmente estar aqui e com essa oportunidade, para poder falar para mais pessoas como elas podem buscar ajuda, reconhecer um problema e, principalmente, receber a ajuda necessária. Então, muito obrigada a todos da Rádio Tropical, muito obrigada a vocês que estão ouvindo a Rádio Tropical e que estão acompanhando no YouTube, no Facebook, na web rádio, e muito obrigada por todo esse público fiel que a Cristiane Guerra tem. Obrigada, doutora. E a gente estava conversando, né, sobre a questão da violência doméstica e da violência contra a mulher. A Luciana Lins, ela até me mandou uma mensagem aqui, eu acho que mandou uma mensagem também no WhatsApp da rádio. E não sei se a doutora sabe a história da Luciana. A Luciana também é militante, se eu não me engano ela trabalha com contabilidade. E ela foi vítima de violência. E a violência dela nem foi doméstica, nem foi uma violência em casa. Foi praticada por quem deveria, aí, teoricamente, nos proteger, alguns agentes aí da segurança pública. Está mandando mais mensagens aqui no meu telefone, só que eu não estou conseguindo ver porque está entrando muita mensagem. Então, Luciana, se você está ouvindo o programa, se você puder mandar pelo WhatsApp da rádio, eu agradeço, porque o meu telefone está entrando muita mensagem. Mas a gente vai dando sequência aqui. Eu gostaria que a doutora falasse um pouco para a gente da sua experiência. Como que a doutora chegou, né, a essa questão de defesa da violência das mulheres contra a violência, quais são os tipos de violência, né, porque às vezes a gente pensa que é só a violência física, mas são outros, é muito abrangente, né, muito amplo. Então, se a doutora pudesse contar um pouquinho da história, e eu separei aqui umas perguntas, e também vocês, ouvintes, fiquem à vontade para poder mandar aqui as suas perguntas para a doutora Sabrina. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Luciana Lins por estar acompanhando, né, o programa na rádio. A Luciana Lins é uma pessoa que eu conheço e fico muito feliz dela poder também compartilhar aqui o seu momento, porque de fato eu estive conversando com ela nesse momento, nessa ocasião em que ela sofreu essa violência. Luciana Lins foi vítima de uma violência brutal. E ela está com uma entrevista exclusiva, inclusive, no canal do YouTube Uma Só Voz, que é o nosso portal de comunicação, onde nós temos tanto no site quanto no canal do YouTube, e que pertence à nossa ação social do Instituto Lutando pela Vida, do qual eu sou presidente. E um dos objetivos do Instituto Lutando pela Vida, através do Uma Só Voz, é justamente dar voz a quem precisa ser ouvido e quem não tem essa voz, e também ser voz para aqueles, né, que não têm essa voz também ativa, e trazer para a sociedade essa complementação em termos de informação, um conteúdo coletivo, né, interesse coletivo, conteúdo de
de relevância, e ela faz um relato, né? Eu convido a todos a assistirem essa entrevista que está lá no canal Uma Só Voz e que pode ser vista pela internet, portanto, na plataforma do YouTube, canal Uma Só Voz. De fato, nós temos diversos tipos de violência, e eu acabei tendo inúmeras experiências com vários deles durante a minha atuação por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos que eu atuo dentro desse meio de voluntariado, né, dentro da ação social, dentro da caridade, da generosidade, realmente do se doar, porque, inclusive, né, diante da minha fé cristã, e acho que aqueles que são cristãos e que, independente, né, de estarem ouvindo a rádio, serem religiosos ou não, mas para quem é cristão, sabe que a fé sem obras é morta. Então, para a gente é muito natural, né? Inclusive o evangelismo, determinadas ações sociais em que a gente, de fato, se entrega e faz esse estender as mãos. Então, por mais de 20 anos, eu venho trabalhando com pessoas que têm, sim, sido vítimas de violência. E, infelizmente, é um número que a gente não vê diminuir, a gente vê aumentar a consciência das pessoas, através, inclusive, da informação. Graças a Deus, cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à informação, e por isso, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da Rádio Tropical me receber, porque, obviamente, quanto mais pessoas alcançadas por essa informação, mais pessoas poderão receber ajuda e saber se estão ou não numa situação, né, de relacionamento abusivo, e como podem buscar uma ajuda. Então, são mais de 20 anos dentro do voluntariado, até que, de fato, várias pessoas com quem eu já atuava e que tinham esse mesmo propósito comum, né, unimos esse propósito no Instituto Lutando pela Vida. Hoje, inclusive, o Projeto Esther é o projeto exclusivo para meninas, mulheres, senhoras e que cuida de famílias, né? Então, o nosso Projeto Esther está ainda assim vindo para o mês de março, que é o mês da mulher, né? Com tudo para comemorar tanto os direitos, né, da mulher e da igualdade da mulher, como principalmente trazer aí informações para que essas mulheres se protejam, se preservem, né, e consigam cada vez mais serem bem-sucedidas, um verdadeiro empoderamento feminino. Mas a violência contra a mulher é algo muito abrangente, né, doutora Sabrina? Sim, inclusive, antes de tudo, eu gostaria, né, de deixar claro que uma das coisas que me fez até fazer essa entrevista foi porque eu sou grande apoiadora, né, tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Militar, né, sou grande apoiadora das forças que, de fato, estão aqui para servir e proteger, e dos grandes guerreiros que fazem da sua profissão, né, o sacerdócio, porque, de fato, dão a vida pelo cidadão. A gente precisa lembrar que em toda profissão tem aqueles que são os bons e os maus profissionais, né? Então, o que aconteceu realmente com a Luciana foi preocupante, porque eu, inclusive, sou apoiadora dos projetos que falam e que versam, né, no Legislativo sobre a Guarda Municipal Armada. Então, quando nós vimos algumas arbitrariedades acontecendo nessa situação de pandemia, que, no caso, ela foi uma das vítimas, inclusive ela estava acompanhada de uma advogada, e a advogada também foi agredida, e era uma senhora já idosa, e ela tem o braço torcido, né, quase quebrado, e mesmo ali não foi respeitada nas suas prerrogativas, e nós, como advogadas, sabemos o quanto é importante que, né, essas prerrogativas sejam respeitadas, inclusive porque é como nós conseguimos proteger e defender os direitos do cidadão, e, portanto, né, não só do cliente, mas a gente fala da advocacia em geral, inclusive quando a gente fala da Defensoria Pública. Então, eu sou grande apoiadora, né, dos bons profissionais, e, inclusive, convido todos a conhecerem o trabalho da Patrulha Maria da Penha, exercida pela Polícia Militar, que tem até aberto, em algumas ocasiões, em alguns lugares, para que se possa fazer a visitação e conhecer o seu trabalho e como atuar durante a sua atividade em relação ao público. Então, é muito importante, né, que a gente possa informar, inclusive para as vítimas, que elas devem sempre buscar as autoridades
mesmo quando elas são vítimas de alguma autoridade por algum motivo arbitrário, né? Seja por uma autoridade qualquer que seja da autoridade policial, alguma autoridade do judiciário, do legislativo, do executivo, né? Então, qualquer um servidor público, né? É importante que, tanto como para qualquer cidadão que busca os seus direitos em relação a qualquer dano sofrido, qualquer tipo de violência sofrida em relação a outro cidadão ou qualquer outra pessoa, né, seja ela inclusive não só física como jurídica, seja discriminação ou qualquer coisa nesse sentido, mas também do serviço público, né? É importante que você sempre busque os seus direitos. Então, sempre procure um advogado, sempre procure a delegacia mais próxima de você, sempre procure, né, a Defensoria Pública. Inclusive, eu gostaria de deixar claro aqui também, já que a gente está falando de violência doméstica, violência contra a mulher, não apenas as delegacias especializadas delegacias especializadas, as DEAMs, né, que atendem as mulheres, mas qualquer delegacia está apta a receber registros de ocorrência, a realizar registros de ocorrência, a receber as suas denúncias a respeito de violência contra a mulher, ou violência doméstica, violência familiar. Porque quando a gente fala de violência doméstica, não é apenas aquela sofrida pelo casal, né, dentro do seu relacionamento, mas às vezes mães, filhos, filhos que às vezes agridem suas mães, ou pais que agridem suas filhas. Então, dentro, inclusive, desse núcleo familiar, a gente também está falando da violência doméstica, e que teve aí um grande avanço em relação ao que a gente chama de proteção, de fato, à mulher, dentre esses últimos 3 anos. Porque o nosso legislativo, de fato, o nosso executivo, né, especificamente o governo federal, tem feito realmente inúmeras medidas e grandes legislações a respeito da proteção à mulher e melhorando, inclusive, esse atendimento, especialmente no período de pandemia do Covid-19, em que os casos de violência doméstica subiram, né, exponencialmente, aumentaram realmente, né, exato, 50%. E por conta, né, até mesmo da situação criada pelo isolamento, que forçou com que as pessoas não só permanecessem em casa por mais tempo, mas aumentou muito o estresse, né, o desgaste psicoemocional de todos em relação à perda do emprego, que foi uma coisa que aconteceu demais, e até mesmo a situação da saúde em si. A gente viu muitas pessoas, inclusive, com outros transtornos como ansiedade, a própria depressão. O suicídio foi um tema que a gente viu crescer também, muito infelizmente, nos seus números, nos seus índices durante esse período, mas graças a Deus nós temos, inclusive, né, Deus no comando de todas as coisas, e nessa pandemia a gente pôde ver vários avanços, né, apesar de muitas coisas ruins que aconteceram, que esse Covid-19 trouxe, muitos foram os avanços, como por exemplo, no próprio atendimento, né, a mulher e vítima de violência. Hoje, por exemplo, você tem aí uma legislação onde você não depende, né, de um trâmite judicial, onde o Ministério Público é quem vai pedir para que um juiz dê uma decisão, uma sentença ou uma ordem para haver ali a medida restritiva ou a medida protetiva. Isso pode ser feito, inclusive, pela própria autoridade policial, né, que atende aquela mulher no início já daquela denúncia. Então, isso acelera bastante, né, a forma como ela pode se proteger. E, dentre outras, né, eu gostaria, inclusive, de fazer uma pausa para lembrar aqui o Disque 180, que é do governo federal, mas que recebe justamente, exclusivamente, as denúncias com relação à violência contra a mulher. E, claro, o Disque 100, que também abrange a violência, né, e os casos todos de direitos humanos, então a violência contra idosos, contra crianças e adolescentes, porque a gente, quando fala de violência contra a mulher, nós estamos falando também das nossas meninas, né, nós estamos falando das nossas crianças e adolescentes, nós estamos falando das senhoras, né, que são hoje do grupo de idosos, estamos falando de todas as mulheres. Então é importante que você tenha esses
esses números. Você pode também, claro, né, sempre contar com o Disque Denúncia, caso você precise fazer uma denúncia anônima. Você pode fazer sempre a sua ligação para o 190, que em todo o país atende, né, a Polícia Militar, então a Polícia também Civil. Então você pode fazer esse registro e pode fazer a sua denúncia, pode chamar a viatura ali, caso você esteja sofrendo uma violência. Inclusive, Cristiane, é muito engraçado, porque a gente tem ali pessoas que desenvolvem até uma certa criatividade na hora de pedir ajuda, porque estão tão acostumadas a sofrerem às vezes a violência, que elas desenvolvem técnicas de pedir ajuda. E uma vez eu pude ver isso até acontecendo de forma a se espalhar pelas redes sociais, onde um áudio de uma mulher, ela liga para a Polícia Militar e ela pede uma pizza. E prontamente, quem está do outro lado da linha, aquele servidor público, ele entende que ela está sofrendo uma violência, pede o endereço e ela fala, olha, venha logo, porque o meu marido está com muita fome. Então, venha logo, venha depressa, né? E ela faz esse alerta. E no projeto Justiceiras, muitas vezes, quando a gente tem o contato com a vítima, né, que é feito pelo WhatsApp sempre, a gente às vezes não sabe se aquela pessoa tem ali no seu agressor alguém que tem acesso ao seu celular. Isso é perguntado nas fichas, né, de denúncia, mas é importante. Então, o que acontece? Às vezes a gente entra ali com aquela técnica de, olha, o seu produto de beleza que você pediu já chegou do catálogo, vou lhe entregar. Então, é uma forma de a gente realmente fazer com que essas mulheres consigam ajuda. Lembrando sempre do X Vermelho, né, que foi uma campanha muito realizada, onde você pode fazer um X vermelho na palma da sua mão, qualquer lugar, farmácia, qualquer loja, as pessoas estão aptas a compreenderem que é um sinal de que você é vítima de violência doméstica, e no momento em que elas veem isso, né, o seu X vermelho na sua mão, elas já estão autorizadas ali por você, portanto, a chamarem, a acionarem a polícia e a não deixarem que você saia dali com o seu agressor, para que, de fato, você consiga aquela medida restritiva, aquela medida protetiva, dependendo do caso. Então, é muito importante ficar atento a essas formas de você também pedir ajuda. Sim, as estratégias, né, que as mulheres acabam desenvolvendo para poder pedir ajuda e não despertar ali, né, a fúria maior do seu agressor. Eu estou com umas perguntas para poder fazer à doutora, e assim, o nosso tempo é muito curto, vai ser meio que assim, bate e volta. E assim, eu só acho importante a gente falar, doutora Sabrina, que a violência ela não é somente uma violência física, né? Sim, a gente tem diversos tipos de violência. Inclusive, eu estava falando de legislação. Uma das mais novas legislações que a gente teve, né, ultimamente, foi a que faz com que a violência política, por exemplo, né, hoje a gente está em anos de eleições e muitas vezes as mulheres, né, são vítimas de violência política, e ela traz ali uma tipificação no Código Penal, faz essa inclusão e faz uma reforma em relação a isso. E outras foram as reformas no Código Penal, inclusive dentro, até mesmo quando a gente fala, e eu aqui trouxe com relação à arbitrariedade de alguns setores públicos, em relação às audiências, né? A gente teve a Lei Mariana Ferrer, que também foi aprovada, onde você que tem vítima, muitas vezes a vítima de violência, né, seja ela física, que é a violência por lesão corporal, são os socos, chutes, pontapés, tapas, né? A violência sexual, que não é somente o estupro, né? As vias de fato do coito em si, mas também o abuso sexual, o assédio sexual, todas as formas de você atingir a sexualidade da vítima, né? Então, você tem ali as pessoas com muita vergonha, com muita reticência, com muita... elas se sentem muito angustiadas e não querem fazer, muitas restrições para fazerem a sua denúncia. E aí, às vezes, quando elas criam coragem, elas seguem e vão para o judiciário, elas procuram ali a Defensoria Pública, um advogado, elas já estão munidas por todas as provas da polícia e tudo mais. O que acontece? No judiciário,
elas sofrem uma violência como outras vítimas, além da própria Mariana Ferrer, que deu início, né, ao nome da lei, sofreram, né? Com que roupa você estava? Mas você estava querendo, porque afinal de contas a sua roupa era curta, você bebeu. Se você bebeu, você estava apta a fazer aquilo. Então você estava... E aí, mas as fotos que você coloca nas suas redes sociais são provocantes, então você está pedindo. Então é sempre usar a vítima, na verdade, como se ela, né, justificasse o comportamento do agressor, que é injustificável. É importante lembrar aqui que nenhuma agressão contra a mulher é justificável, né? Então, ela pode sim sempre buscar ajuda. É importante, a violência física, a violência sexual, elas são mais comuns, como inclusive o assédio sexual dentro até das relações de trabalho, né? Às vezes das relações até sociais. Amigos, a gente viu o caso, né, de uma atriz de uma rede de emissora famosa que acusou um dos melhores amigos, que fez muitos programas ali de TV com ela, um outro humorista como ela acusando ele, né, de sofrer ali assédio sexual. Mas além dessas que são mais comuns, isso realmente acontecem bastante, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral e violência emocional, nós temos inclusive a violência patrimonial. Uma outra legislação que veio para inclusive sanar isso foi uma legislação que permite que a mulher que seja de família monoparental, ou seja, aquela mãe sola, aquela mãe solteira, né, que a gente chama, aquela mulher, ela tem prioridade em relação ao recebimento, né, na época do auxílio emergencial, hoje do Auxílio Brasil, quando ela tem esse momento de ser uma mãe divorciada. Então, mesmo que o pai daquela criança, daquele menor de idade, aquela criança ou adolescente, ele tenha feito o seu cadastro, tenha pedido e tenha dado entrada no auxílio anterior a ela, no caso do dependente, ela tem a prioridade no recebimento. Então isso também é uma coisa que a gente vê do cuidado, né? Não só, e eu gosto muito de falar da nossa ministra Damares, que é a ministra, né, da mulher, dos direitos humanos, e que de fato tem feito um trabalho brilhante em relação a isso. E a gente vê que a diferença. Inclusive, até quero mandar um beijo para a Gabi Mansura, promotora, que é aí uma das idealizadoras do projeto Justiceiras, do qual eu faço parte como voluntária, que ela fez aniversário agora dia 18 de fevereiro, e ela esteve com a ministra Damares, e ela até aparece num documentário muito importante, porque no caso daquele líder religioso, João de Deus, que foi preso, né, e que foi julgado, condenado, foi preso em relação a diversos abusos, pela manipulação que fazia em relação às suas vítimas, que mantinha como reféns e aprisionadas dentro de uma ilusão. Ela foi uma das pessoas que conseguiu fazer com que a legislação daqueles que a vítima de fato mais confia, que não são casos só dos líderes religiosos, como no caso do João de Deus, mas se estendeu a professores, a outras pessoas desse tipo, que a vítima tem plena confiança e aí acaba cedendo, né, aqueles abusos. E essa legislação foi uma coisa que realmente surgiu, e mais uma vez a ministra Damares, junto, né, com o presidente Bolsonaro, trouxeram aí em benefício à mulher. E a gente precisa lembrar, mais de 10% de toda a legislação, desde o início, né, como a gente gosta de dizer, da história desse país, mais de 10% de toda a legislação protetiva ou benefício da mulher, entendeu, que traga benefício à mulher, mais de 10% só nesses 3 últimos anos. Então, foi realmente um avanço muito grande que a gente precisa comemorar. Nossa, quanta informação importante. Assim, o programa praticamente estourou. Eu fiz 10 perguntas, mas não vai dar para a gente responder a todas, porque realmente o nosso tempo estourou. Mas já fica aqui o convite para a doutora voltar aqui numa outra oportunidade, para a gente dar sequência ao tema e a gente falar mais, porque é um tema tão importante e é um tema que, assim, já vem de longas datas, há muito tempo, que infelizmente as mulheres sofrem violência. E, né, agora com o avanço da tecnologia, a globalização, fica-se mais divulgado, né? Se comenta-se mais, mas antigamente já existia muita a questão da violência, veio toda a legislação, todo esse aparato, o trabalho da ministra Damares. E só assim para a gente finalizar,
Eu lembro que quando a gente se conheceu, a doutora falou da questão até mesmo da violência doméstica no exterior, que a doutora estava ajudando mulheres vítimas de violência doméstica no exterior, que eu fiquei até muito surpresa. Né? Nossa, porque às vezes a gente tem uma ideia que as coisas acontecem aqui no Brasil. A grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais bonita. Como num país de primeiro mundo se permite uma violência doméstica. E é algo que acontece muito, pessoal. Infelizmente, acontece muito no Brasil e acontece muito fora do Brasil. Por isso é importante a informação. Sim, na verdade, o que acontece é que a gente tem, né, inúmeras relações que cruzam fronteiras. Então, existem, às vezes, aquelas pessoas que vão morar fora do Brasil, constroem relacionamentos, às vezes são brasileiros que vão morar fora, às vezes constroem relacionamentos com estrangeiros, em países estrangeiros, e aí a gente entra naquele relacionamento familiar, onde quando há o divórcio, há uma separação, muitas vezes aquela criança, aquele adolescente também fica dividido. E muitas às vezes acontece de quando uma criança, mesmo tendo uma decisão judicial, mesmo ela já sendo homologada também por aquele país estrangeiro, ou aqui no Brasil como sentença estrangeira de um outro país, acontece daquele pai ou daquela mãe, né, não devolver aquela criança para quem tem a sua guarda, né? E aí a gente vai entrar em outras questões, como alienação parental, né? Uma legislação bastante também falada em relação a essa violência psicológica e emocional que acontece com as nossas crianças e os adolescentes, e eu volto a lembrar que a gente fala dessa violência psicoemocional, a violência moral, né, que acontece também às nossas meninas, né, e a gente precisa falar que o Brasil, ele é signatário, ele assina, né, a convenção internacional que fala sobre o famoso sequestro internacional de crianças, né, a gente chama de abdução, a gente tem vários termos para falar sobre isso, quando é um pai ou uma mãe que leva a criança distante do guardião, quando aquela pessoa retém aquela criança. E, de fato, né, se torna um problema, inclusive, diplomático, porque aquela pessoa precisa ser devolvida, né? E a gente tem aí a autoridade central no governo federal para poder auxiliar em relação a esses casos, né? Inclusive, fiz uma denúncia, tanto nos portais de notícias para os quais escrevo, quanto nas redes, né, do próprio canal Uma Só Voz, o portal Uma Só Voz, que você acompanha também no site do Instituto Lutando pela Vida. Inclusive, peço para que anotem www.lutandopelavida.org.br. Lá você tem todas as informações a respeito do portal Uma Só Voz e de todos os nossos projetos, como eu falei aqui do Projeto Esther. E fiz uma denúncia de uma mãe, né, a Letícia Lobão, que teve a sua filha, por exemplo, retida na Hungria. Ela já tem toda uma decisão judicial e aquela criança não foi devolvida. E nós lançamos, né, junto a essa mãe, demos um incentivo através da publicidade, inclusive da divulgação, ao movimento que ela lançou do hashtag Volta Sophie. Então é importante, como exemplo de casos que acontecem, onde especialmente a alienação parental é utilizada contra um dos pais, né? No caso dela, foi utilizada contra ela, onde ela deixou a criança ir passar as férias, né? O Natal com as férias, e essa criança foi retida, já convencida de que era melhor viver lá com o pai e tudo mais. Então, é muito importante. Eu peço que você, que de fato, né, queira conhecer um pouco mais, inclusive sobre o Projeto Esther, que é exclusivo para mulheres e que trata de vítimas de violência, né, dentre outros assuntos relacionados a mulheres, meninas, senhoras, que acompanhe, né, o nosso site, como eu citei, www.lutandopelavida.org.br, e as redes sociais do Instituto Lutando pela Vida, @Instituto Lutando pela Vida, tanto no Instagram, no Facebook, e mais uma vez o canal Uma Só Voz, que é a nossa ação social de comunicação. Então, inclusive, o Projeto Esther vem com tudo neste março, né, que é o mês internacional aí da mulher. E eu convido todos vocês a acompanharem e até mesmo a ajudarem, né, podendo aí ajudar a essas mulheres. Você que quiser ser
colaborador, né, que também entra em contato conosco, porque, inclusive, a gente fala sobre a pobreza menstrual, né, virou um item, isso foi também objeto de lei do nosso governo federal, virou um item de necessidade básica, o absorvente, como é dado, né, como a cesta básica, alimentação, então como questão de saúde pública, e isso é um cuidado que a gente vê, né, mais uma vez no benefício das mulheres, né, e que o nosso governo, graças a Deus, a gente está vendo hoje, né, alguém que olha pelas nossas mulheres não como cidadãs de segunda classe, mas que está realmente incentivando, estimulando, e como o projeto Esther faz, a reestruturação familiar, a família como instituição sagrada, né, na nossa base e da nossa sociedade, e principalmente a gente no projeto Esther também faz essa reconstrução da autoestima e do amor próprio, como até a gente viu na nossa entrevistada, né, a pessoa que ligou, a Luciana Lins, que participou, é uma pessoa que sempre precisa do apoio psicológico, especialmente, para tratar dessa violência. Então eu peço a vocês que acompanhem as nossas redes, para que vocês também fiquem mais atentos aos relacionamentos abusivos, né, que a gente trata bastante sobre isso, como reconhecer um relacionamento abusivo, como você pode sair dele, né, então isso tudo é muito importante. Né? Então eu sou mais uma vez muito grata, né, por estar aqui, por ter essa oportunidade, e fico muito feliz de poder falar para todo o público da Rádio Tropical a respeito desse assunto, e fico à disposição de vocês sempre, tá? Por toda, não só a respeito do combate à violência contra a mulher, mas a respeito de todos os outros projetos do Instituto Lutando pela Vida, né, que a gente gostaria também de trazer a público e divulgar, porque é muito importante, como eu tratei, né, das crianças e dos adolescentes do Projeto Glória, dos idosos do Projeto Maria, das pessoas com deficiência do Projeto Paulo. Nós temos uma ação, inclusive, em relação ao meio ambiente e aos animais, que é a Louco por Bichos. Então, são a nossa ação cultural, Álvaro da Cunha, inclusive o Projeto Esther é baseado em Esther Marques da Cunha, viúva do grande poeta do Amapá, que é Álvaro da Cunha, que é a nossa ação cultural. Então, fico muito feliz de poder divulgar, inclusive, o Instituto Lutando pela Vida dessa forma, como quem ajuda e quem estende as suas mãos, está de braços abertos para essas mulheres e para todas as pessoas, para a nossa sociedade em geral. Doutora Sabrina Campos, muito, muito obrigada pelas informações. Foi um programa excelente. Já quero deixar aqui o convite para uma próxima oportunidade, que é um tema de extrema importância, e eu creio que essa informação foi compartilhada e que ajudou e vai ajudar muitas pessoas. Mais uma vez, meu muito obrigada. O nosso tempo já estourou, então quero agradecer mais uma vez, agradecer ao JR que ajudou a gente aqui no comando dos botões, o seu esposo que está aqui fazendo o vídeo para depois ir para as redes sociais. Quero agradecer a todos os ouvintes, todos os amigos que estiveram aqui, passaram, ficaram até o final, assistiram um pouquinho. Lembrando que sexta-feira estamos de volta com o programa Cristiane Guerra, a voz do povo. Beijo grande a todos, beijo, tchau, tchau. 1,5 Tropical.